tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bons estudos. Então, quinto ano, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse textinho aí, esse gênero textual que é a crônica, ok? Então a gente vai iniciar a aula aí com um pouquinho, tá, de história aí sobre o que é essa crônica, da onde ela surgiu, né? Para onde ela vai, para onde ela veio, ok? E pra gente entender um pouquinho sobre o que é crônica, beleza? Então vamos lá. Segue aí. O significado aí tradicional da palavra crônica vem do termo grego que é cronos, tá? Que significa tempo. Então, crônica, que tem como significado aí, significa tempo. Então, a crônica, ela remete aí à ideia de que esse tipo de texto se refere ao relato dos acontecimentos em ordem cronológica, tá? Esse aspecto marca uma de suas principais características, a da ligação com o tempo. Então, da efemeridade daquilo que se escreve. Então, inicialmente, tá? Ela é relacionada aí como um gênero menor, tá? Porque é um tipo textual temporal. Um tipo textual temporal datado. Isso porque, né, faz com que sua importância também seja efêmera. Então, porém, no Brasil, aí, lá na segunda metade do século XIX, o termo adquiriu outro sentido, tá? Tornou-se aí um gênero específico ligado aí ao jornalismo, que prima pela qualidade de estilo e pela aí argúcia aí nas análises dos fatos. Então, esse tipo de texto, ele nasceu, tá? Ele nasce quando o jornal se torna cotidiano, tá? Então, aumenta suas tiragens e se torna aí mais acessível em relação ao conteúdo. Então, ou seja, em meados aí do século XIX, quando os jornais aí estavam evoluindo para um tipo de empresa industrial que até então não eram, né? A crônica ela se encorpa aí nos hábitos aí da imprensa, tá? Apenas quando aí está quando, né, está esta aí quando a crônica ela é modernizada e quando o número de páginas das edições eles aumentam, tá? Então a crônica ela entra aí, ela nasce aí quando o jornal estava sendo inserido aí no cotidiano das pessoas, quando os jornais ele consegue evoluir para um tipo de empresa industrial, porque até então, né, os jornais eram feitos em pequenas escalas, porque, né, era tudo feito à mão. E é nesse momento de crescimento, de evolução aí do jornal para realmente uma empresa, uma indústria, que a crônica ela é incorporada dentro aí dos jornais. Então, com um espaço maior aí no jornal, os atrativos e divertimento cresce, né? Dando espaço para o desenvolvimento da crônica e da caricatura. Então, a crônica nasce com o objetivo aí de transmitir e comentar os acontecimentos da semana de uma forma aí mais palatável, de uma forma mais dinâmica. Então, tornando-os de fácil compreensão. Então, a crônica, ela vem aí junto com o jornal. Então, a crônica faz parte aí do desenvolvimento aí do jornal. Por quê? Porque a crônica, ela tem o objetivo aí de transmitir, tá? E comentar os acontecimentos que aconteceu ao longo da semana, tá?
tá? Então, dentro do jornal ali, nós temos todas as notícias que aconteceu durante a semana e a crônica vem para fazer esse fechamento dessas informações, dessas notícias, mas de forma aí mais dinâmica, muitas vezes mais engraçadas e, né, para facilitar a compreensão dessas informações. Então, no início, a crônica é publicada em uma seção do jornal, que é chamada aí de folhetim, tá? Que trata das questões do dia a dia, do cotidiano, fala sobre política, sociais, assuntos sociais, assuntos artísticos, assuntos literários, tá? Então, a crônica ela vem aí falando de tudo, sobre realmente o que está acontecendo aí no cotidiano dessas pessoas. Então, este espaço também, né, publica histórias em capítulos, receitas de culinária, enfim, assuntos mais leves e cotidianos do que, né, o restante da publicação. Então, na crônica fala de todos os tipos de assunto, tá? Então, aos poucos, aí, a crônica ganha um tom ligeiro e diminui o tamanho dentro do jornal. E também ela recebe uma função de divertir o seu leitor. Então, a linguagem ela se torna mais leve, mais descompromissada e se aproxima aí da poesia, certo? Então, a crônica, né, ela tem aí o significado de tempo, tá? Então, a crônica ela é um gênero textual típico aí dos séculos 19, 20 e 21, tá? Então, normalmente, ela vem sendo encontrada em jornais ou então em revistas, tá? E nós também temos aí, né, como essa crônica que nós estamos vendo aí, que é uma crônica aí do Lima Barreto, tá? Que é um cronista muito conhecido aí na nossa literatura. Então, nós temos algumas características das crônicas. Primeiro, o fator principal aí que define a crônica é sua temática, tá? Então, as crônicas abordam aí assuntos vinculados ao cotidiano das cidades. O que a crônica ela está vinculada aí aos assuntos que são transmitidos aí ao longo da semana e assuntos do cotidiano, seja política, seja uma receita, seja por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo, seja sobre a pandemia, então ela vai tratar de assuntos do cotidiano, assuntos que nós estamos vivenciando. Um bom cronista é aquele que narra aí as situações banais sobre aí uma ótica particular e criativa, tá? Também a linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples, tá? Então, há uma leveza aí na linguagem, é típica, tá, desse gênero crônica. Por quê? Porque na crônica, os escritores aí, eles querem a compreensão desse texto. Então, se você pegar uma crônica, qualquer pessoa consegue interpretar essa crônica por causa dessa leveza na linguagem, essa facilidade na linguagem, usado o coloquialismo. O que é o coloquialismo? Usado a forma que nós nos comunicamos informalmente, tá? Então, normalmente, as crônicas, elas são publicadas aí em jornais, em revistas, em blogs, né, que é a tendência agora dos blogs. Então, nós encontramos essas crônicas dentro desses mecanismos aí de comunicação. Então, nós temos dois tipos aí de crônicas, certo? Então, a produção de crônicas, ela está aí diretamente ligada na difusão da imprensa na sociedade, tá? Então, foi por meio dos jornais que as crônicas aí começaram a circular na vida aí dos cidadãos. Então, entretanto, se esse espaço da publicação ainda é mais utilizado pelos cronistas, tá? Então, os tipos de crônicas que são diversos, tá? Os assuntos são diversos sobre esses tipos de crônica. De algum modo,
também é possível dizer que existem aí dois tipos de crônicas. Então, as crônicas narrativas e as jornalísticas. O que é uma crônica narrativa? São aquelas que não apresentam, uma estrutura aí textuais argumentativas ou reflexivas dominantes, né? Nesse caso, a crônica ela pode ser definida como um gênero literário, tá? Marcado aí pelo quê? Pela narração de situações cotidianas sobre uma ótica individual. E a crônica jornalística, né, diretamente aí, diferentemente aí do anterior. Por quê? Porque as crônicas jornalísticas, elas misturam as tipologias textuais narrativas e argumentativas. Isso porque, assim, a partir da narração de fatos cotidianos, as crônicas de jornais, elas promovem o quê? Uma reflexão e desenvolvimento aí de teses e argumentos, beleza? Então, na narrativa, é uma narração de situações cotidianas sobre uma ótica individual. E na crônica jornalística, né, as crônicas do jornal, tá? Ela promove o quê? Uma reflexão, um desenvolvimento aí de argumentos mais sólidos, beleza? Muito bem. Então, nós temos aí a nossa crônica, a crônica aí do Lima Barreto, certo? Quem foi esse Lima Barreto? O Lima Barreto, ele foi um escritor muito importante brasileiro, ele é muito importante até hoje. Ele foi um importante escritor do período modernismo, tá? Do período histórico aí, que precedeu a Semana da Semana da Arte Moderna. Então, nós ainda vamos ler romances, vamos ler crônicas do Lima Barreto. O nome dele é Afonso Henrique de Lima Barreto. Ele nasceu em Laranjeiras, aí, lá no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881, tá? Então, aí, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre o Lima Barreto, tá? Ele escreveu aquele livrinho Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Deixa eu ver o que mais. E escreveu várias outras obras aí pra gente. Acredito que vocês já fizeram a leitura, vocês vão fazer a leitura do texto aí, da crônica, tá? Que é País Rico, tá? De Lima Barreto, pra gente poder fazer a correção da nossa atividade, beleza? Então, até a nossa correção, ok? Não esqueçam de fazer a leitura da crônica. É muito legal essa crônica e ela traz uma reflexão aí muito importante acerca aí, ela é uma crítica, né, sobre algumas informações, alguns atos feitos e falados sobre o nosso Brasil, ok? Tchau!